voltamos com nossa aula de língua portuguesa e hoje é dia de a gente gramaticar. Estamos gramaticando, né? Já falamos aqui sobre a coesão referencial. Aliás, eu separei de outra forma, não foi? Eu mostrei os tipos de mecanismo. Aí falei assim para vocês. Os mecanismos de retomada do texto acontecem de várias formas. O mecanismo de coesão pode acontecer de várias formas. Pode acontecer de maneira sequencial ou progressiva, quando você dá continuidade ao texto, ou seja, os elementos que você vai usando vai te ajudar a dar continuidade ao texto. Ou de retomada ou remissão, quando você usa elementos que trazem de volta elementos que estavam lá atrás no texto e você traz para ser relembrado pelo leitor. Não é isso? E também pode ser feito através da anunciação, quando você anuncia, quando você diz antes aquilo que ainda vai acontecer, que é a antecipação dos fatos. Mas lembrando, se você fizer a retomada ou a antecipação dos fatos, isso é chamado de coesão referencial. Quando você opta por usar elementos de progressão textual, isso é chamado de coesão sequencial. E se você junta todo mundo, se você juntar o referencial com o sequencial, você chama isso de coesão lexical. Entenderam? Coesão lexical. Você usa todos os dispositivos da língua portuguesa para fazer a coesão textual. É tudo junto e misturado. Agora você entendeu, né? O que é o léxico. É a mistura de todos eles. Se você pega todos os mecanismos linguísticos que estão à nossa disposição para fazer a retomada, para fazer a antecipação ou para dar continuidade ao texto, isso é chamado de coesão lexical. Você está usando todas as palavras que existem na língua para dar coesão ao seu texto. E é o que nós realmente devemos fazer. E por que a gente não faz isso com mais facilidade, professora? Muitas vezes porque a gente desconhece o significado das palavras, a função dessas palavras. Por isso que nós temos essa aula de hoje, né? Para nos relembrar isso. Então, vamos lá, vamos continuar estudando. Falar em relembrar, é hora de praticar atividades, mas não esqueçam, no final do material tem exercício de sobra para você praticar em casa. E lá no final do dia de hoje, né, dessa noite de hoje, a gente deixa gravado uma aula de revisão, onde eu respondo e comento o material que ficou para vocês responderem em casa. Mas é bom vocês assistirem só depois que responderem aos testes. Vamos lá, primeira questão aqui para vocês. Eu leio o texto e vocês me dão a resposta, tá bom? Tem 2 travessões lá em cima. Isso quer dizer que é um diálogo, tem pessoas conversando aí. Então, o primeiro travessão diz assim: não deixe sua cadela entrar na minha casa de novo. Ela está cheia de pulgas. A primeira pessoa falando, né? Não deixe sua cadela entrar na minha casa de novo. Ela está cheia de pulgas. Bem, não tem ênfase na voz. A pessoa não está gritando. A pessoa não está falando alto. A pessoa não está se expressando. Por que eu sei disso, professora? Como é que a senhora sabe que ela não está gritando? Porque foram usados pontos finais e não exclamações. Quando você usa exclamação, quer dizer que a pessoa deu ênfase à voz. Quer dizer que a pessoa deu ênfase à entonação. A entonação ficou mais forte. Mas como foram usados 2 pontos finais, a gente lê assim, ó. Não deixe sua cadela entrar na minha casa de novo. Ela está cheia de pulgas. Pronto, sem ênfase. Diana, não entre nessa casa de novo. Ela está cheia de pulgas. Hã? Diana, não entre nessa casa de novo. Ela está cheia de pulgas. E ainda tem uma letra minúscula depois do ponto final. Vamos lá, vamos entender ali o que é verdadeiro, o que é falso. Com relação à interlocução que se estabelece na piada. É uma piada? Eu nem percebi que era. Você percebeu que era uma piada? Será que é só eu que estou de baixo bom humor? Eu vou ler de novo. Não deixe sua cadela entrar na minha casa de novo. Ela está cheia de pulgas. Aí a outra diz: Diana, não entre nessa casa de novo. Ela está... Ah, entendi. Entendi a piada. É porque na primeira oração, a palavra ela
não especifica quem é o ela, quem é o referente, entendeu? Olha, quando eu digo, não deixe sua cadela entrar na minha casa de novo, ela está cheia de pulgas, a palavra ela, deixa eu só voltar aqui, pegar aqui. A palavra ela pode ser a cadela, que está cheia de pulgas, mas pode ser, opa, passou do ponto, passou, peraí. Pegar minha borracha. Se passou do ponto, a gente pega a borracha, corrige, né? A palavra ela é um referenciador. Referenciador, tá bom? Então, nós temos que saber a quem ela se refere. A palavra ela se refere a quem? Será se ela está cheia de pulgas é a cadela? Ou será se ela é a casa? Porque pode ser também a casa. Não deixe sua cadela entrar na minha casa de novo. Ela está cheia de pulgas. O ela, gente, está gerando duplo sentido. Duplo sentido. Aliás, não é duplo sentido, não. Vou corrigir isso bem aqui. Porque se eu entendo que é a cadela, então não é a casa. Se eu entendi que é a casa, eu vou excluir a cadela. Quando você entende um e exclui o outro, não é duplo sentido, é ambiguidade. Agora sim. Ambiguidade. Então, essa palavra ela gerou ambiguidade. Quem é que é o ela tá cheia de pulga? É a cadela ou é a casa? Aí, a pessoa dona da cadela olhou para a cadelinha e a chamou pelo nome. O nome da cachorrinha é Diana, né? Diana, para a cachorrinha dela, não entre nessa casa. De novo, ela, aqui era para ser o E maiúsculo, tá? Foi um errozinho. Ela está cheia de pulgas. Ou seja, a pessoa que estava no enunciado, que está no meio da comunicação aí, interpretou que o ela se refere à casa e proibiu a cachorrinha de entrar na casa. Diana, não entre nessa casa de novo. Ela tá cheia de pulga. Ela quem? A casa. Entendeu? E não a cachorra. Mas a pessoa pode entender que era a cachorra que não ia entrar na casa, porque ela, a cachorra, estava cheia de pulgas. Mas como esse ela gerou ambiguidade, porque tem dois substantivos femininos, e foi usado ela, e o ela pode ser tanto quem está mais atrás como quem está mais próximo. Então, gerou ambiguidade. E daí vem o riso e a piada, né? Não entre nessa casa de novo, Diana. Ela está cheia de pulgas e a cachorrinha não vai entrar. Vamos lá. Se você entendeu com relação à interlocução, o que é interlocução, professora? É a comunicação feita entre as pessoas que estão no discurso. Com relação à interlocução que se estabelece na piada, analise as proposições e coloque verdadeiro para V para verdadeiras e F para as falsas. Primeira afirmativa, o termo ela, que foi usado duas vezes, né? Nas duas falas dos interlocutores, das pessoas que estão conversando, faz alusão aos mesmos referentes, considerando-se a comicidade na construção. Comicidade quer dizer o humor na construção de sentido do texto. Ao mesmo referente, olha, eu acho que a primeira pessoa, quando disse ela tá cheia de pulga, falou da cachorrinha, né? Ela quis falar da cachorrinha. Vamos aqui, então, eliminar o casas. Elimina o casa. A pessoa, quando disse não deixe sua cadela entrar na minha casa, ela está cheia de pulga, ela quis dizer a cadela está cheia de pulga, certo? Mas na segunda oração, Diana, não entre nessa casa de novo. Ela está cheia de pulga. O ela ficou bem claro que quem está cheia de pulga é a casa. Tem pulga na casa. A letra A diz que o ela, nas duas falas, faz alusão ao mesmo referente. Não é. No primeiro faz alusão à cadela e no segundo faz alusão à casa. Ou seja, o ela é usado com referenciadores diferentes. Então, é falsa a primeira afirmativa, certo? Falsa. Se é falsa, você vem aqui, olha, e elimina a letra A e elimina a letra D. Tá bom?
já que a primeira é falsa. A segunda já vai decidir. A segunda vai decidir. A terceira vai ser verdadeira, porque tanto na opção A como na B, na C, a terceira é verdadeira. Então vamos ler logo a terceira. A terceira diz assim: a referenciação contida no texto, por meio do termo ela, estabelece um exemplo de coesão anafórica. A anafórica é o que está adiante, né? E catafórica é o que foi atrás. Isso é verdadeiro? Isso aqui era para ser falso. A referenciação contida no texto por meio do termo ela estabelece um exemplo de coesão anafórica? Não, isso é catáfora. Ah, é anáfora, tá certo. Eu que estou confundido. É anafórica, porque retoma o que está. A, né? A é de antes, gente. Ó. A anáfora, não tem o A aqui, quer dizer antes, né? Retoma o que foi falado antes. Nos dois casos, ela, a cadela, que está lá anterior, e ela, a casa, que foi falado também antes. Então, tanto em um quanto em outro, é uma relação anafórica, verdadeiro, tá bom? Verdadeira, a terceira afirmativa. Basta agora a gente analisar a segunda afirmativa para saber qual é a alternativa correta. Vai dizendo aí. Você acha que a correta vai ser a letra A ou você acha que a correta vai ser a letra C? Vá analisando e coloque a sua resposta. É A ou é C? A segunda afirmativa é verdadeira ou é falsa? Vamos ler. Segunda afirmativa. O humor da piada se efetiva em razão da ambiguidade causada pelo pronome ela, o que ocasiona o desfecho do diálogo. Foi ambiguidade? Foi. O que é ambiguidade? Ambiguidade é quando o termo gera sentidos, gera dois sentidos diferentes, sendo que um elimina o outro. Ou seja, se eu entender que o ela é a cadela, então elimina a casa. Se eu entender que o ela é a casa, elimina a cadela. Entendeu? Não pode ser os dois ao mesmo tempo. O duplo sentido, ele mantém o sentido nas duas coisas ao mesmo tempo. O duplo sentido é isso, é quando você entende da mesma forma, certo? Se eu digo assim, Colgate usar Colgate é bom e prudente. Prudente, né? A palavra prudente, tu entende dos dois sentidos. É bom para o dente ou é prudente, quer dizer que é bom, né? Que é uma coisa boa. Entendeu? Aí seria duplo sentido, porque um não elimina o outro. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. É bom prudente. É prudente. Beleza? Então, um não elimina o outro. A ambiguidade elimina. Ou você entende de um ou entende do outro. Na primeira frase, quem está cheia de pulgas é a cadela. E na segunda frase, quem está cheia de pulgas é a casa. Então, houve ambiguidade. Logo, a afirmativa 2 é verdadeira e a terceira também é verdadeira. Então, a resposta certa é a letra C. A primeira afirmativa é falsa, a segunda e a terceira afirmativa são verdadeiras. Tá vendo só? Isso aqui também se chama interpretação textual, viu, gente? Tem provas que cobram isso aí como interpretação de texto. Simbora. Vamos falar agora de coesão nos textos argumentativos. Nós estamos estudando muito textos argumentativos, tá bom? E vem mais pela frente. A gente não parou ainda. E é importante que a gente saiba utilizar a coesão nos textos argumentativos, porque para você criar, para você poder dar criar um texto com argumentos válidos, que possa convencer a outra pessoa a concordar com a sua opinião, é importante que essa cadeia de ideias que você joga no texto estejam associadas umas às outras. Não é isso? Porque senão vai perder o sentido.
E tudo o que o texto argumentativo não pode é não ter sentido. Inclusive, é uma das competências da redação do Enem, certo? É a coerência, a coesão e a coerência. A coesão, ela é avaliada pela competência 4. Para saber se o texto tem coesão, é necessário usar elementos coesivos. Ou seja, texto argumentativo sem coesão não convence ninguém. Um texto coeso, para você entender mais ou menos a coesão, é aquele que apresenta uma sequência lógica de eventos. Então, a coesão ela é necessária no texto argumentativo para dar uma sequência lógica àquilo que você está desenhando. Não é verdade, Irismar? Então, se eu quero que eu dê uma sequência lógica ao meu pensamento, eu uso palavras que vão associando uma oração à outra, fazendo uma cadeia de sentido completo. Então, eu tenho frases que podem ser soltas, orações e parágrafos são relacionados harmoniosamente. Eu tenho que associar uma frase com a outra, uma oração à outra e também associar parágrafos para mostrar que o texto tem uma continuidade. E quando eu uso elementos para dar continuidade ao texto, eu estou usando a coesão sequencial. Coesão sequencial, ela dá continuidade ao texto. Continuidade ao texto. Agora, eu também tenho dentro de um texto argumentativo que retomar alguma coisa que ficou para trás, para lembrar meu leitor do que é que eu estou falando como o próprio tema. O assunto do meu texto tem que ser retomado algumas vezes, né? Ou mesmo a minha tese. Se eu formulei um pensamento, uma teoria no primeiro parágrafo, então eu tenho que de vez em quando me referir a ele para que a pessoa que está me lendo não perca a ideia, não se perca nas ideias. Então, quando eu retomo algo que foi falado anteriormente, eu estou usando a coesão referencial. A coesão referencial, ela permite a retomada de elementos que já foram citados anteriormente. E quando eu uso a continuidade e a retomada ao mesmo tempo no meu texto, eu estou usando a coesão lexical. Ou seja, estou usando todas as palavras que eu tenho, todos os mecanismos da língua portuguesa para dar continuidade ao meu texto, para dar lógica, né? Para que meu texto tenha uma sequência lógica. Para ter sequência lógica, eu uso todo o léxico que a língua portuguesa me dispõe. Então, diz assim, um texto coeso garante que os argumentos, o que são os argumentos? Os argumentos é tudo aquilo que eu falo para o convencimento do meu público. Tudo que eu utilizo, todos os recursos que eu utilizo para convencer meu público de que aquilo que eu estou falando tem sentido. Então, um texto coeso garante que os argumentos utilizados pelo autor sejam compreendidos pelo leitor. Porque se eu não organizar, se eu não colocar um elo, se eu não usar o além disso, ainda assim, porém, mais que tudo, não é isso? Se eu não utilizar essas palavras, o meu leitor vai ler um monte de ideias agrupadas, aí a gente chama isso de aglutinação. Se eu não fizer a coesão, eu tenho um texto aglutinado. E também isso também lá na nossa metodologia de língua portuguesa, viu, Irismar? Na metodologia de língua portuguesa, essa aglutinação de ideias, ela também pode ser chamada de truncamento, truncado, ideias truncadas, ou seja, tá tudo junto, misturado e a coisa não gira. Sabe aquela engrenagem? Sabe aquela engrenagem que você vai rodando e ela fica vendo aquele barulho e não consegue ir para lugar nenhum? É isso que acontece com um texto quando ele falta
elementos coesivos. Quando as ideias não são associadas umas às outras, eles ficam parecidos com textos perdidos. São textos que ficam perdidos, ideias não conectadas. Parecem até que você copiou, parece uma montagem, né? Fica parecendo uma montagem. Você pegou várias frases bonitas e saiu jogando uma após a outra, mas não são associadas. Isso aí é falta de coesão. E o problema de coesão gera problemas de coerência. Coerência é um texto com sentido completo. Cada termo deve fazer referência a outro. Os termos fazem referência ao outro, né? A um outro item. Como se fosse um espiral, ó. Como se fosse aquela coisa que sai assim, ó, ligando um ao outro. É assim que tem que ser o texto, alinhado, costurado um ao outro. Os elementos estão entrelaçados e dão continuidade um ao outro. Por isso que o texto tem que ser coeso, porque eles têm que ser amarradinhos uma ideia na outra, ou você não entende o significado, tá? Fica sem coerência. Vamos ler aqui uma tirinha do Fernando Gonçalves e o seu famoso personagem, que é o Níquel Náusea, né? Níquel Náusea. Então, vejam só. Aqui aparece uma senhora, quando você tem um texto com elementos verbais e não verbais ao mesmo tempo, elementos verbais são as palavras, elementos não verbais são as imagens, tá bom? Então, quando você tem um texto que ao mesmo tempo apresenta elementos verbais e não verbais, você começa a leitura pelos elementos não verbais. Comece lendo a imagem, mas calma, que é uma de cada vez. A sequência da leitura é da esquerda para a direita. Você sempre lê no sentido esquerda para a direita. A não ser que você esteja lá nas Arábias. Se você estiver na Arábia, aí tu vai ler da direita para a esquerda, porque lá a escrita é da direita para a esquerda. Aqui não, né? Aqui o sentido é da esquerda para a direita. Então, no primeiro quadrinho, você vê uma mulher vestida, as perninhas finas, sapatinho preto, e ela está com os olhos esbugalados e a boca muito grande aberta, como quem está gritando. E aqui do outro lado, você vê um menininho da cabeça grande, aqui bem assustadinho, oxe, como que não entendendo o que está acontecendo, né? Ele parece que não entende o que acontece. Ele está junto com um monstrinho aqui do lado dele, estão ambos de mãos dadas. Estão de mão dadas. Aí a mulher grita, ah! Eu sei que é um grito porque tem exclamação. Exclamação quer dizer reação, quer dizer sentido, né? Sentimento. E eu sei que é um grito porque está em letras maiúsculas e está em negrito. Maiúsculas garrafais e em negrito, porque nos quadrinhos todo o texto é escrito com letras maiúsculas, tá bom? Em todos os quadrinhos que você estiver lendo, o texto é todo feito em letras maiúsculas. Mas essa aqui é mais maiúscula do que as outras, é maior do que as outras. Mostrar que ela gritou. Ah! E o menino assustou com um grito e a mulher tombou. Ó, bonque. Isso aqui você chama de onomatopeia. Bonque. A mulher caiu, desmaiou aqui, olha, caiu. Aí agora o Nick, ainda assustadinho, o coleguinha dele também sem entender, o Nick fala primeiro. O primeiro balão é esse aqui, ó. Esse é o primeiro balão, então é quem fala primeiro. Esse é o segundo balão, é quem fala depois. É a ordem, tá? De cima para baixo, a ordem de quem está falando. Tá falando, verbalizando, falando mesmo, verbalizando o que diz, porque aqui eu tenho uma seta. Se ele tivesse só pensando, eu teria esses pontilhados aqui, levando até a cabecinha dele. Então, o Níquel fala assim. Então, olha aqui a palavra então. Então é uma conjunção conclusiva. Ele chega a uma conclusão. A mãe dele olha para ele, né, com o coleguinha de mãos dadas e grita, ai, tum, que desmaia. Aí ele, com a atitude da mãe, ele chega a uma conclusão. Então, quer dizer... Aí ele coloca a reticência sem fechar a frase. Então, quer dizer... Aí o coleguinha responde, é isso aí. É isso aí. Dentro de um contexto, um sabe o que o outro quer dizer. Se você não estiver dentro do contexto deles, aí você não vai saber do que eles estão falando.
Então quer dizer, aí o colega completa, é isso aí, ou seja, concorda com o que o outro está pensando. Logo, ele sabe o que o coleguinha pensa, ó. Ele está tão conectado com o coleguinha que ele sabe o que ele pensa. Aí no quadrinho de baixo é o Nick Náusea com passos largos e boca aberta, quem sai gritando. Ah! E o coleguinha fica sozinho e é na última fala que você vai entender o sentido da tirinha, para você ver como o que é o sequenciamento de ideias para entendimento do texto. No último quadrinho, o coleguinha diz assim: todos esses anos, ele quem? O Nick, achou que eu quem? O coleguinha, era imaginário. Ele, o Nick, eu, o coleguinha. Elementos referenciadores que estão apontando para atrás, né? Ele, o níquel, atrás, eu, o coleguinha, para frente. Uma anáfora e uma catáfora, que eu era imaginário. Quando foi que ele achou? Olha, ele estava tão de boa com o coleguinha imaginário que estava até de mãos dadas os dois. Mas a mãe visualizou o monstrinho e gritou e desmaiou. Então o Nick chegou a uma ideia. Ah, então quer dizer que tu é real? Tu não é imaginário? Era isso que ele queria dizer com esse pontilhado? E não precisou porque o outro se antecipou e disse, é isso aí. Aí o Nick, sai correndo também com medo do monstro. Aí tu só vai entender o que aconteceu na última fala, que ele retoma tudo, todo o sentido está na última fala. Todos esses anos, aí tu entende que já fazia tempo que o Nick tinha essa amizade. Todos esses anos, ele quem? O Nick, achou que eu quem? O monstrengo, era imaginário. E aí ele acabou de descobrir que o monstrengo não é imaginário, ele é real. E olha a carinha dele de decepcionado. Poxa, só porque eu sou feio, tenho só um olho, tenho esse nariz e essa boca. Todo mundo tem medo de mim, mas eu sou real. Entenderam? Então, o que é que vai dar entendimento ao texto? É a organização da sequência lógica, tanto das imagens, porque o texto também fala com as imagens, não é isso? Como pela organização do texto verbal que está nos quadrinhos. O uso do então, o uso da conclusão, é isso aí. O uso dos elementos todos esses anos, que é um advérbio, mostrando o tempo decorrido. O ele, referindo-se ao Nick. O eu, referindo-se ao monstrengo. E os verbos achou. E as conjunções que, conjunção então. Entendeu? Então, são essas palavras aí que vão dando liga ao texto, continuidade ao texto, fazendo o texto, no final, ter um sentido completo. Beleza? Então, simbora. Já fizemos a leitura do texto, fizemos a interpretação dele também. Vamos ver o que temos pela frente. A coesão nos textos argumentativos ainda. Ocorre coesão, então, quando associamos e interligamos uma palavra a outra ou uma oração a outra de modo a formar um texto, né? Quando você liga uma oração a outra oração, uma palavra a outra oração, acaba formando o texto. Essa ligação se dá por aqueles mecanismos de coesão. Lembra que a gente viu naquele quadro ainda há pouco, o mecanismo de coesão? Que são recursos vocabulares. Que são vocabulares? É o léxico, né? Todo o léxico, todas as palavras da língua portuguesa que você pode usar. Recursos sintáticos, como as conjunções, os advérbios, o próprio verbo. Ou semânticos, como os sinônimos, os hiperônimos, os hipônimos. Então, aí nós temos aqui um texto para ser analisado. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Olha aí o texto. É esse que está aqui, olha. É o mesmo que está no destaque. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor
eu nada seria. Quais foram os mecanismos de coesão que foram utilizados para dar liga ao texto? Bem, são vários mecanismos utilizados. Estão destacados em vermelho lá, o ainda que, o e o sem. Essas palavras pertencem ao vocabulário da língua portuguesa, não é verdade? Diversas vezes você já deve ter usado ainda que eu fizesse. Esse ainda que sugere o quê? Sugere algo que não teve resultado. Olha, ainda que eu cozinhasse, ele não ia gostar da minha comida. Então, o ainda que não resolve nada, né? A gente usa isso quando a gente não tem como mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, então ainda que eu fizesse, não dava nada. O i é para dar liga, para associar, mexer com as ideias, né? Juntar uma ideia com a outra. E o sem dá a ideia de ausência, né? Bora lá. Mecanismo de coesão utilizado. Vamos começar com ainda que. Significado de ainda que. O ainda que significa embora, mesmo que, apesar de, posto que. Eu poderia dizer assim, ó. Mesmo que eu falasse. Era o mesmo sentido. Eu poderia dizer, apesar de eu falar, é o mesmo sentido. Eu poderia dizer, embora eu falasse, é o mesmo sentido. Eu poderia dizer, posto que eu falasse a língua dos homens, é o mesmo sentido. Que sentido é esse, professora? É um sentido de concessão. Por isso que essas palavras como embora, mesmo que, apesar de, posto que, ainda que, são chamadas de conjunção subordinativa concessiva. Ela é usada quando você tem a intenção de impedir que um fato aconteça, porém não faz efeito nenhum. Digamos que a pessoa caiu de bicicleta, né? Aí você tentou até ajudar, mas a pessoa caiu. Aí você disse assim, ó, ainda que eu segurasse a bicicleta, mas ela caiu. Ainda que eu segurasse. Mesmo eu segurando a bicicleta, ela caiu. Ou seja, você usa quando você quer dizer que algo aconteceu, você tentou impedir que acontecesse, mas não deu certo, acabou falhando naquilo. Então, por isso que é chamada de conjunção concessiva. Você tentou fazer alguma coisa, mas não houve efeito. Não conseguiu realizar o ato. Simbora que tem muita coisa pela frente. Vamos analisar agora o sentido do e. Quando eu falo e falasse a língua dos anjos. Quando eu uso esse e falasse, não é o é acentuado. Por isso que não posso, gente, colocar amar é viver. Eu não posso dizer amar é viver e não botar acento, porque fica amar e viver, que são coisas diferentes, né? Amar e viver. Se eu quero dizer amar é viver, eu tenho que acentuar para diferenciar o verbo é, que é o verbo ser, da conjunção i. E aqui não está acentuado, aqui é a conjunção i. E falasse a língua dos anjos. Sabe quando é que eu uso esse mecanismo e? Ela é uma conjunção aditiva, é chamada de conjunção aditiva. Aditiva é aquela coisa que você faz na matemática, né? É a operação da adição. É a mesma coisa de mais. Você está juntando mais um, mais um. Então, ela exprime soma, adição de pensamento. Você pode fazer isso com outras palavras também, e não só com o i. Você pode dizer, eu e você somos amigos. Você está juntando você e a outra pessoa, né? Eu e você somos amigos. Você pode dizer, eu comprei manga e maçã. Quer dizer que foram duas coisas que você comprou. Está associando de novo as duas coisas. Então, você usa para somar elementos, né? Para juntar, para unir os elementos, é uma soma. E você pode fazer com outras palavras, como nem que eu falasse a língua dos homens. Ó, ainda que eu falasse a língua dos homens, nem que eu falasse a língua dos anjos. Você poderia ter usado também o nem,
que ia ter dado o mesmo sentido, né? Não só é outra forma, o mas também, ainda que eu falasse a língua dos homens, mas também falasse a língua dos anjos, tem o mesmo sentido. Não só, ainda que eu falasse a língua dos homens, não só falasse a língua dos anjos, olha aí, viu? Tem o mesmo sentido. Como também, né? Como também. Ainda que eu falasse a língua dos homens, como também falasse a língua dos anjos, tudo tem a ideia de quê? De somar uma ideia com a outra, ligar as ideias, dando um sentido de adição de pensamento, soma um com o outro. Isso é adição de pensamento. E o último elemento coesivo para a gente estudar é o sem. Qual é o sentido do sem? Que foi outro mecanismo usado para fazer a coesão textual, tá bom? Qual é o sentido do sem? Vamos lá. Ele diz assim: sem amor, eu nada seria. A palavra sem é uma palavra, né? Ela não é um nome, não tem nada com o nome sem. Tu conhece alguma coisa que o nome dele é sem? Conheço, professor, os R$100, mas aí o 100 é com C. Não conhece, né? Então, quando eu digo a palavra sem é uma preposição. É o contrário de com. Eu digo, estou sem dinheiro. É o contrário de com. Estou com dinheiro, né? Então, o contrário de sem é com. Sem é uma preposição que quando a gente liga dois termos, você liga dois termos com essa preposição, ela vai expressar uma ideia de ausência. Também pode ser uma negação. E pode ser também um sentido de desacompanhamento. Estou sem ninguém, né? Está só. Tá bom? Então, ela expressa ausência, negação ou desacompanhamento, tá bom? Por isso, fala, sem amor eu nada seria. Ou seja, o sem amor é a negação do amor. Sem amor eu nada seria. Se eu não amasse, né? Se eu não te amasse tanto assim. Então, se não amasse sem amor, o não amor é a negação do amor. Se eu negasse o amor, eu nada seria. Entenderam? Deu liga? Ainda que é para mostrar que houve uma ação de tentar modificar. O i é para mostrar que houve a junção das duas ideias, falar a língua dos homens e falar a língua dos anjos. Ele juntou as duas línguas, a dos homens com a dos anjos. Sem amor, eu nada seria. O sem amor é a negação. Se não tiver amor, a pessoa não existe. Só existe se tiver amor, tá bom? Aqui também dá uma condição, mas eu não botei o se. É o sem, tá bom? Simbora. Existe sempre um conceito por trás do que faço. Aqui é uma frase para a gente analisar, tá bom? Existe sempre um conceito por trás do que faço. Só que, esse só que, né, é legal. Só que nem sempre a montagem se completa. Vai que a montagem se completa. Só que nem sempre a montagem se completa. Em relação ao que foi dito anteriormente, o que foi falado anteriormente? Existe sempre um conceito por trás do que faço. Tudo que eu faço, por detrás dele tem um conceito, tem um sentido. Só que nem sempre essa montagem se completa, né? Então, com relação ao que foi dito anteriormente, o uso da expressão destacada, só que nem sempre a montagem se completa, tem valor de realce, ressalva, exclusão ou contestação. Existe sempre um conceito por trás do que faço. Só que nem sempre a montagem se completa. Você acha que é uma exclusão? É uma ressalva? A ressalva também pode ser por ou seja, né? Ou seja, é um realce, aquela música lá, né? Ou é uma exclusão? Exclusão é... Qual a palavra que você exclui alguma coisa? Menos, né? Menos é exclusão. Olha, todos vão à praia, menos a Maria que está de castigo. Isso é exclusão. Ou somente, né?
Somente fulana é exclusão também, certo? O só que não é exclusão. Não é exclusão. Contestação, quando você contesta. Aí você usa várias palavras, né, para contestar. Então, existe sempre um conceito por trás do que faço. Porém, mas nem sempre a montagem se completa. Isso aí é uma ressalva, certo? Olha, apesar, é mesmo que eu dou apesar de, né? Existe o conceito, porém, só que nem sempre se completa. É uma ressalva, ele está o quê? Ele está quase que justificando o conceito. Por que o conceito não aparece? Porque a montagem não está completa. Terceira questão. Rendendo a verdadeira substância da coisa em si, seja ela aço polido ou carne palpitante, rendendo a verdadeira substância da coisa em si, seja ela aço polido ou carne palpitante, seja ou. O emprego dos conectivos destacados, seja ela aço polido ou carne, né? Acho que é uma coisa alternante, né, não? Seja aço ou seja carne, seja isso ou seja aquilo. O emprego do conectivo destacado no contexto explica-se por quê. Revela ideias que se excluem, é excludente? Não, exclusão, já falei como é que acontece, é apenas, somente, né? Apenas fulano vai, somente essa turma sai, aí isso é exclusão. Expressa fatos em consequência cronológica. Cronológica eu uso primeiro isso, depois aquilo, né? Aí é sequência cronológica. Representa acontecimentos em simultaneidade. Uma coisa simultânea é aquilo que acontece ao mesmo tempo. Eu uso e. Eu canto e danço. Isso é simultâneo, né? Canto e danço, quer dizer que está acontecendo ao mesmo tempo. Enfatiza a existência de mais de uma alternativa. Eu acho que é isso. Pode ser de aço polido ou pode ser de carne. Tem duas alternativas, né? Ou aço ou carne, seja aço ou seja aço polido ou seja carne palpitante. Eu acho que é uma alternativa. Isso mesmo. Quando você disse ou, ora, ou seja ou, né? Então você está fazendo uma alternância, ou seja, tem mais de uma opção para você escolher. Você diz, seja divertido ou de calça jeans, eu irei à igreja. Então você tem duas opções, tem o vestido e tem a calça jeans. Seja divertido ou de calça jeans, eu irei à igreja hoje. Não é isso? Então você vai à igreja, você tem duas opções e você vai com uma delas, mas uma exclui a outra, mas não é exclusão, tá bom? Não é exclusão. Aqui a gente já viu que são os principais mecanismos de coesão textual, não é isso? Ou seja, quando eu falo coesão textual, eu estou me referindo a todo o léxico da língua portuguesa. Tudo que está disponível para você utilizar e fazer as ligações entre os termos, ligar os sentidos pelas preposições, conjunções, pronomes, relativos ou demonstrativos. Pode usar elipse, pode usar o zeugma, pode usar sinônimos, hiperônimos e hipônimos. Todos os recursos da língua portuguesa estão disponíveis para você fazer a coesão textual ou a coesão lexical. Lembrando, vamos fazer uma síntese aqui rápida do que a gente viu hoje, aqui olhando para essa página. Hoje nós estudamos, a gente viu todas as alternativas, todas as opções que nós temos para deixar o nosso texto enxuto, coeso, significativo e coerente. Você pode fazer isso através da progressão textual, dando seguimento àquilo que está falando, mas não pode deixar de retomar o que foi falado para que a pessoa que te leia não perca a sequência lógica dos fatos, tá bom? E isso você chama de coesão, e coesão gera coerência textual. A nossa aula de hoje acabou, daqui a pouco tem revisão e você não pode perder. Até já.